Olá, bom dia, família. Bom dia. Sejam mais uma vez bem-vindos todos vocês à família Oeste da Igreja Cristã Internacional de São Paulo. Então, vamos começar fazendo uma oração a Deus. Então, querido Deus, obrigado, Pai, por nos permitir estar aqui essa manhã para buscar o Senhor verdadeiramente. Pai, eu agradeço por cada pessoa aqui presente nessa sala. Eu oro para que o Senhor, por meio dessa mensagem, por meio da sua palavra, possa alcançar cada um dos corações aqui presentes. Então, por favor, Pai, primeiramente, abre os nossos corações. Que a gente tenha os corações abertos, os ouvidos abertos agora, a nossa atenção aberta aqui nesse momento, que é tão precioso, tão valioso, e é o que com certeza vai nos fortalecer ao longo dessa semana. Então, obrigado pela sua graça, por Jesus Cristo que morreu por nós na cruz. Ele é a razão da gente estar aqui, querendo buscar e adorar o Senhor com as nossas vidas. Pai, te amamos tanto. Eu oro tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, 1º de maio. 1º de maio de 1886. Foi o ano em que 1º de maio celebra como feriado. Porque nesse ano, em 1º de maio de 1886, houve uma greve muito grande lá em Chicago, nos Estados Unidos, quando os trabalhadores quiseram lutar pelos direitos deles. Antes, naquele tempo, as pessoas tinham que trabalhar 17 horas por dia. Imagina isso! Você trabalhava, dava tempo de assistir os Vingadores, você tinha que voltar para o trabalho de novo. Não ia dar tempo de mais nada. 17 horas por dia. Enfim, algumas pessoas morreram naquele tempo, mas hoje, por essa razão, a gente celebra 1º de maio, dia do trabalho, onde ninguém trabalha, interessantemente. Mas o 1º de maio esse ano não foi como nos outros anos. 1º de maio de 2019. Claro, lançaram os Vingadores. Tem que falar disso. Desculpa, de novo. Mas o 1º de maio de 2019 foi diferente de todos os outros. Por quê? Caiu numa quarta-feira. O que significa isso? 2 sextas-feiras na semana. Mais 2 segunda-feiras. Segunda e quinta. Mas, enfim, por essa razão a gente celebra o 1º de maio, onde as pessoas não trabalham. E em relação à nossa visão do trabalho, não é muito positiva na maioria das vezes, não é? Quem gosta de trabalhar? É bom trabalhar, não é? Tá bom? Tá bom, das pessoas que levantaram a mão, quem gosta de trabalhar na segunda-feira? De manhã? Uau! Impressionou. 17 horas por dia? Não. Doutorado. De domingo a domingo? Não. Mas o interessante é que muitas vezes a gente não associa a Bíblia com trabalho. Mas a Bíblia fala muito sobre trabalho. Trabalhar é parte da vida cristã também. E hoje eu queria que a gente estudasse um pouco desse assunto. Então, se você gosta de trabalhar, você vai gostar da aula de hoje. Muito bom. Tá bom? É pra você. E se você não gosta de trabalhar, é pra você também. O título da nossa aula de hoje é O Desafio do Trabalhador. Amém. Vamos lá em Lucas 10. Jesus gostava de trabalhar. Ele era carpinteiro. Mas depois disso, ele passou a ter um outro trabalho. Lucas 10:1 fala: Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão! Eu os estou enviando como cordeiro entre lobos. Não, Jesus não descreve um dia de trabalho aqui. Ele está falando do trabalho espiritual
que nós temos que fazer como discípulos, como cristãos. Por isso o tema da aula de hoje é o desafio do trabalhador. Então, em alguns capítulos antes, na verdade, exatamente no capítulo anterior, em Lucas 9, Jesus envia os 12 apóstolos dele. Ele fala, vão pregar o evangelho. E ele envia eles 2 a 2. E aqui em Lucas 10, um capítulo depois, ele também envia os discípulos dele, mas não mais 12. Os 12 cresceram. E agora eles eram 72. Em algumas traduções, não em algumas traduções, em alguns manuscritos aparece 72, mas em outros somente 70. Então, na maioria das vezes, os números eles têm significados na Bíblia. Então, o que significaria 70? 70 seria uma referência à Tábua das Nações, que aparece lá em Gênesis. Seria ao todo 70 nações listadas lá. Então, quando Jesus envia 70 discípulos, ele queria dizer que o sonho dele, a visão dele, era alcançar todas as nações. Amém. Todo mundo. Esse era o sonho dele. Mas, como a gente viu aqui, na nossa tradução aparece 72. O que significa 72? Que os 12 cresceram, não é? Cada um dos 12, olha isso, foi frutífero 6 vezes. E agora os 12 se multiplicaram em 6 bate-papos, em 6 grupos de pessoas, para poder alcançar mais pessoas. Eles não eram mais 12, eram 72. Se minhas contas estão certas, 12 vezes 6 é 72. Muito bom. Vamos Muito poli. bom, muito bom, muito bom. Vamos poli. Mas olha que interessante. Jesus ensina algo muito valioso para a gente aqui. Ele olha para os discípulos dele e diz, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Falando sobre o trabalho, por onde começa o nosso trabalho como cristãos? Na oração. Mas Jesus manda a gente orar por o que aqui? Pelos trabalhadores. E a pergunta é, quem são os trabalhadores? Quem são? Tive um spoiler. Quem são os trabalhadores? A primeira coisa que talvez a gente pense são os novos, futuros trabalhadores. São as pessoas que vão se tornar discípulos um dia. Que vão se tornar cristãos, que vão ser batizadas. Pode ser. A segunda coisa que talvez venha na nossa mente são os líderes. Os líderes trabalham. São trabalhadores. Não deixa de ser verdade também. São as pessoas que têm tempo livre. São as pessoas que não trabalham, só estudam, que não trabalham, que não tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Então, são as pessoas que têm tempo livre. Essas são os trabalhadores. Mas quem, afinal, são os trabalhadores? Somos nós. São os discípulos. Todos os discípulos. Jesus manda a gente orar pelo que aqui, então? Pelos discípulos. Não pela colheita. Ele diz claramente, a colheita é grande. Os trabalhadores é que são poucos. Mas em geral, irmãos, o que a gente faz? A gente, em vez de orar pelos trabalhadores, a gente ora pela colheita. Você já se pegou alguma vez orando assim? Por favor, Deus, deixa São Judas mais aberta. Deixa a faculdade São Judas mais aberta. Deus, por favor, deixa a USP mais aberta. Tem muitos ateus aqui. Tem muitas pessoas que não querem saber de Deus aqui. Deixa o meu trabalho mais aberto, Deus. Por favor, coloca alguém no meu caminho hoje que vai querer ouvir da mensagem. Faz essa pessoa aberta. Você já orou assim? Todo mundo já orou assim alguma vez, não é? Mas orar assim, orar para que as pessoas estejam abertas, é uma redundância. As pessoas já estão abertas. Jesus disse que a colheita já é grande. E daí vem o nosso primeiro ponto de hoje. Não ore por pessoas abertas. Ore por discípulos abertos. Ore por trabalhadores. Orar por pessoas abertas, como eu disse, é uma redundância. Você viu o céu essa manhã? Tá um céu muito bonito, né? Céu azul. É como se eu chegasse hoje, saindo daqui, e orasse, Deus, por favor, eu oro para que o céu esteja azul. O céu já está azul! É como se, por exemplo, a gente fosse almoçar, tivesse um banquete aqui na nossa frente. Eu orasse, Deus, por favor, nos dá comida. A comida já está lá.
Eu não esqueço o que aconteceu lá no bate-papo da Zona Norte. Tem alguém da Zona Norte aí? Zona Norte tá animada. Especialmente o David. O David é um cara incrível. David, o Reinaldo, o Igor, a Márcia. Então, eu lembro quando eles começaram o bate-papo da Zona Norte esse ano, sonhando por uma nova região lá em São Paulo. Então, a gente sim é parte de um movimento, não é só isso que você está vendo aqui, mas é um movimento de igrejas, inclusive aqui em São Paulo. Então, lá na região sul, a gente tem uma família também, lá na região leste, o nosso sonho é chegar em Campinas, mas também na Zona Norte. Amém. E a gente começou um bate-papo lá. Um bate-papo é uma ferramenta que a gente convida pessoas para ouvir da palavra de Deus. E eu lembro no primeiro bate-papo, quando o David me contou, e o Igor, eles estavam orando para achar alguém aberto. Eles falaram, vamos orar. Eles estavam convidando as pessoas e ninguém queria ouvir da Bíblia, ninguém queria saber de Deus. Eles falaram, quer saber? Vamos orar. E eles começaram a orar. Deus, por favor, envia alguém aberto. Por favor, que a gente possa encontrar alguém aberto. Traz uma pessoa aberta, faz alguém ficar aberto, faz alguma coisa, Deus, por favor. Eles falaram, quando eles abriram os olhos, tinha um cara assim olhando para eles. Imagina que legal, você abriu os olhos e olhando para você. Ele perguntou, vocês estavam orando? Eles falaram, sim. Vocês estavam orando por quê? Por alguém aberto para estudar a Bíblia. E ele falou, eu sou essa pessoa! Eu quero estudar a Bíblia! Por favor, eu estou aberto, estuda a Bíblia comigo! E ele estudou a Bíblia naquele mesmo dia! Vocês veem, família? As pessoas estão abertas. E não são poucas, são muitas. Jesus diz aqui que a colheita é grande. A questão não é se a São Judas, a Universidade de São Judas está aberta. A questão não é se a Universidade de São Paulo está aberta. A questão não é se a Vila Olímpia está aberta. A questão não é se o Butantã está aberto. Se a sua família está aberta. A questão é se você está aberto essa manhã. Se você está aberto para trabalhar para Deus, para ser um trabalhador essa manhã. Essa é a minha oração. Que cada um de nós aqui, saindo dessa sala hoje, decida se tornar um trabalhador para Deus. Amém. A gente precisa trabalhar para Deus. Olha 2 Tessalonicenses 3. 2 Tessalonicenses 3. Vocês estão comigo? Sim. Estão abertos? Com a Bíblia de vocês? Versículo 6 diz: Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente, e não conforme a tradição que vocês receberam de nós, pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Uau! Passagem forte, não é? E no versículo 11 ele continua: Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos o Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, marquem-no e não se associem com ele, para que se sinta envergonhado. Então, eu lembro que no último domingo, nosso irmão Mateus pregou sobre essa passagem, no contexto do dinheiro, a importância de trabalhar, de ter um trabalho. Ele falou algumas questões importantes também, sobre emprestar dinheiro na igreja. Que isso sempre deve ser feito com zelo, com planejamento, com amor e com conselho. Mas, interessantemente, eu estava entendendo um pouco mais do contexto dessa carta para a igreja de Tessalônica. E qual era o contexto aqui, quando Paulo fala de trabalho? Os cristãos lá, os discípulos, eles não queriam trabalhar mais. Por quê? Porque eles acreditavam que Jesus viria
em breve, naquela época ainda, durante a vida deles, o que eles imaginavam? Nossa, se Jesus vai vir, é inútil trabalhar. Paulo fala, não! E ele exorta aqui. Paulo ensina um princípio muito importante para cada um de nós. Que, claro, se aplica ao nosso trabalho profissional mesmo, mas se aplica ao nosso trabalho como discípulos. Viver ociosamente é algo perverso. Um discípulo que não trabalha não é um discípulo. Biblicamente, um cristão tem que trabalhar. Amém. Não só trabalhar, eu estou dizendo, lá no seu trabalho. Eu estou dizendo especialmente, principalmente, em primeiro lugar, trabalhar para Deus. Muito bom, Vini. A gente entende que ser um discípulo e ser um cristão é a mesma coisa. Mas às vezes o que a gente não entende é que ser um discípulo é ser um trabalhador. Muitas vezes, como a gente vê as coisas? Deus faz 99% e eu faço nada. Nem 1%. Mas isso não é o coração de um discípulo. Infelizmente, é algo que a gente vê muito hoje no mundo religioso afora. Poucas pessoas querem trabalhar. Jesus disse isso aqui já. Mas como discípulos a gente precisa trabalhar. Se alguém não está trabalhando, essa pessoa não está vivendo como discípulo. Se alguém não está evangelizando, não está envolvido em estudos bíblicos, isso é algo perverso. É isso que Paulo exorta aqui. E qual tem que ser o nosso coração? Orar. Olha 1 Samuel 12, 23. 1 Samuel 12, 23. Estão comigo, família? Sim. 1 Samuel 12, 23 diz: E longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Uma convicção que eu aprendi daqui, do coração de Samuel. Não orar pelos discípulos, não orar pelos seus irmãos em Cristo, é pecado. É pecado. Por isso a gente precisa orar por trabalhadores. A primeira forma de ter mais trabalhadores é orar por trabalhadores. A gente precisa orar uns pelos outros. E quando eu aprendi esse conceito, foi muito bom. Porque desde então, eu oro por vocês diariamente. Eu oro por cada um dos discípulos da região oeste. A gente tem mais de 80 discípulos aqui agora. E o nosso sonho é chegar em 100 esse ano. Amém. É espalhar a mensagem de Deus. Porque a gente acredita que a colheita é grande. Amém. Tem muitas pessoas abertas. E quando a gente ora, a gente permite que Deus abra os nossos corações para levar a mensagem de Jesus até as pessoas. É isso que acontece. A oração não muda os lugares à sua volta. A oração não muda as pessoas à sua volta, as circunstâncias à sua volta. A oração muda você. Amém. E quando você ora pelos seus irmãos, muda eles também. Amém. Por isso eu queria chamar cada um de nós a orar por cada discípulo do seu bate-papo. Então, é muito importante cada um de nós orar por cada discípulo do nosso bate-papo. Ou cada uma das pessoas que a gente discipula todos os dias. Mas orar para quê? Para que eles trabalhem. Amém. Para que eles trabalhem. Cada um de nós tem que orar. Eu penso muito no contexto do povo de Deus entrando na terra prometida. A Bíblia diz que já era uma terra de leite e mel com fartura. Mas quando a Bíblia diz isso, a terra estava rodeada de inimigos. Tinham muitos inimigos do povo de Deus lá dentro. E mesmo assim, os israelitas, eles tinham que orar. Eles tinham que orar para mudar a terra. Não, a terra já era uma terra de leite e mel. A oração não foi para mudar a terra. A oração foi feita para mudar o coração deles. E da mesma forma acontece com a gente nos dias de hoje. A sua oração não foi feita para mudar a universidade que você está, ou o trabalho que você está. Ele foi feita para mudar você. E você muda a sua universidade. Muito bom. Por meio da Bíblia. Você muda o seu trabalho. Você muda as circunstâncias ao seu redor com Deus.
Então, muito importante, família. Não ore por trabalhadores. Não ore por pessoas abertas. Ore por trabalhadores. Ore por discípulos abertos. Amém? Amém. Seguindo, vamos voltar lá em Lucas 10. Muito bom, Vini. Vamos lá. Vini. Muito importante orar uns pelos outros. Lucas 10, 4. Perdão, 5. Quando entrarem numa casa, Jesus continua aqui, antes de enviar os discípulos. Digam primeiro, paz a essa casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele. Senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que devem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Então, o que eu gosto muito da igreja é isso. É que você pode se autoconvidar para ir na casa das pessoas comer. Isso é algo fantástico, eu descobri isso recentemente. É muito legal e a gente cria laços com isso. A gente aprofunda laços, a gente é uma família. E você cumpre as escrituras também. Então fala aqui, não é? Então, se eu me convidar para ir na sua casa daqui a pouco, não se surpreenda. Amém. Eu estou cumprindo as escrituras. A Carmen já entregou o Edson, falou que ele cozinha muito bem churrasco. Amém. Então, qualquer um que se quiser convidar para ir na casa deles, está sendo convidado agora mesmo. O Edson, Masterchef. Mas continuando, aqui, claro, o contexto é pregar o Evangelho. Versículo 8. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Legal, a Bíblia fala muito de comida, né? Por alguma razão. É algo que a gente gosta muito. Amém. Versículo 9. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo. Mas quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas e digam, até o pó da cidade que se apagou, pegou os nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disso. O reino de Deus está próximo. Eu digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestido as roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até os céus? Não! Você descerá até o Hades. Jesus nos alerta de algo muito importante de entender aqui. Que mesmo que a colheita é grande, a maioria não está aberta. Nosso segundo ponto de hoje, a colheita é grande, mas a maioria não está aberta. Eu lembro no final do ano, aliás, no Natal, logo depois de completar acho, 3 semanas de casado, eu passei o Natal lá na fazenda onde mora o pai da Bia, onde ele trabalha, inclusive. E eles trabalham duro. Nossa, a vida na fazenda é algo impressionante. Você acorda, sei lá, 5 da manhã, quando o sol nasce, e você não vai até a geladeira e pega o seu todinho, ou o seu leite de caixinha. Não existe isso lá. Você vai até a vaca e é na raça. Você tem que apertar lá. É um trabalho duro na fazenda. Você não vai até o mercado e, sei lá, compra seu Doritos e, sei lá... Não tem essas coisas. Você vai até, sei lá, as árvores e você pega e come. É um negócio bruto. Sério. A mãe dela pegava o leite lá. Eu falava, nossa, seria legal, eu gosto de queijo, né? Ela, beleza. Ela pegava o leite lá e mexia. Parecia um queijo lá. Ela fez o queijo. Você faz tudo lá. É uma coisa impressionante. Mas tinha o panetone lá, de algum modo. Às vezes aparece. Não sei se tem uma árvore de panetone. Mas eu lembro da gente andando por lá, e enfim, eles trabalham duro na fazenda.
Eles acordam, sei lá, 5 da manhã, trabalha, braçal, aí vão dormir, sei lá, 10 da noite ou 11 da noite e acorda 5 da manhã no dia seguinte, todo dia. Mas eu estava andando lá pelas árvores e eu vi uma árvore que eu gosto muito, que é lixia. É muito bom lixia, né? Eu falei, nossa, que legal, tem um pé de lixia, eu vou comer aqui. E quando eu olhei, era uma árvore grande e tinha só uma lixia. Eu fiquei frustrado com aquilo. Eu falei, caramba, é mó caro lixia, eu podia pegar uma e comer. Mas eu tinha uma. E eu perguntei, nossa, mas não tá na época de lixia? Eu perguntei pra mãe da Bia. Ela falou, não, tá na época. Mas não deu lixia esse ano. Eu pensei, nossa, eles trabalham duro aqui. Eles trabalham duro, não só, claro, por essa árvore, mas por todas as outras. E mesmo assim não deu fruto. Não é assim que às vezes a gente se sente como discípulo? Mesmo trabalhando duro na sua semana para Deus. Mesmo saindo do trabalho. E todo o tempo que você tem livre, você dedica para estudar a Bíblia com as pessoas. Para amar as pessoas, para ajudar as pessoas com Deus. E tem muitos exemplos que eu posso citar aqui na região oeste. Eu penso em várias mulheres. Eu penso muito na Carol. Ela trabalha e estuda e todo o tempo que essa menina tem livre, ela quer servir a Deus de alguma forma. Ela quer estudar a Bíblia com alguma pessoa e ajudar alguém a estar mais perto de Deus. E não é só o coração da Carol. Eu vejo muito isso na Iraci. A Iraci trabalha duro também. E mesmo assim, mesmo tendo que cuidar dos netos, né? Os netinhos. Ela trabalha duro para Deus. Ela quer ajudar outras mulheres a estarem perto de Deus também. Eu penso na Inês, não tem como não pensar na Inês. Sim. Eu penso nas meninas da universidade também. Eu penso na Dani. A Dani, nossa, o curso dela é integral. Mas ela tá lá na hora do almoço, depois da aula, ela tá lá dando coração também. Uau. Eu penso na Yasmin. Nossa, a Yasmin é uma máquina. Vamos ver. Eu não sei quando a pilha dela acaba. Eu penso em muitos homens também. Eu penso no Igor. O Igor sempre tá com o cartãozinho dele. Nossa, da vida. O Igor é uma máquina, é um monstro também. Eu penso no Douglas. Eu acho que ele não dorme, sério. Às vezes eu vejo ele na casa lá onde a gente mora, e tá 2 da manhã, ele tá tendo tempo com alguém, com a Bíblia aberta, pra ajudar, pra ensinar. Muito bom também. Douglas é incrível. E eu penso também, sem dúvida, no Léo. Vamos, Léo. Eu acho que a gente vai, em alguns domingos mais, a gente vai ter conhecido toda a família do Léo. Cada dia ele traz alguém novo. Cada dia, isso é incrível. Muito bom. Pode trazer, Léo. Ele falou, vai ter um domingo, ele profetizou que toda a minha família vai estar aqui. Eu acho que a gente não vai caber na sala, mas... Vamos, Léo. Mas, apesar dessas pessoas trabalharem duro, eu quero que a gente entenda isso. Não é fácil. Não pense que é mais fácil para elas. Não é fácil. Eu sei que muitas vezes o nosso trabalho é assim. Você separa o único tempo que você tem no seu dia. Você está morto do trabalho. Só quer chegar em casa e dormir e você fala, não, eu sei o que é certo a fazer. Eu quero ajudar outras pessoas. Eu quero fazer discípulos. Eu quero pregar a palavra. Você decide fazer isso com o tempo que você tem. O que acontece? Ninguém está aberto. Você vai compartilhar um paradoxo. Eu falei, não é? As pessoas estão abertas. Mas você vai lá e parece que ninguém está aberto. Então você vai lá, convida as pessoas. Ninguém quer estudar a Bíblia. E a tendência da maioria de nós é se desanimar com isso. É trabalhar menos. Fazer menos. Orar menos. Mas eu quero animar a gente essa manhã. Nosso segundo ponto. A colheita é grande, mas a maioria não está aberta. A Bíblia aqui fala, onde a gente acabou de ler, de uma época em que Jesus trabalhava duro, Jesus fez milagres, e mesmo assim as pessoas não quiseram ouvir ele. Jesus! A Bíblia fala dos milagres que ele fez em Corazim. Aqui. Ele fala que foram muitos milagres. E se esses milagres tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra teria se arrependido, porque eram cidades terríveis. Claro, ele cita aqui os milagres, mas você já ouviu falar de algum dos milagres dele em Corazim? Não? Porque não deu resultado. Eu acredito que sim, Jesus trabalhou duro lá, mas ninguém deu ouvidos a ele.
Qual é o ponto? A colheita é grande, mas a maioria não está aberta. O ponto é que Jesus fala aqui, quando ele começa a citar essas cidades, ele termina com Cafarnaum. Será elevado até os céus? Não, você descerá até o Hades. O que significa isso? Não pense que vai... Às vezes a gente se engana com isso. Não pense que no céu vai ter uma partezinha no céu, vai ter uma salinha no céu, uma seção no céu para as pessoas que não trabalharam. Não vai ter isso lá. Não pense que vai ter uma seção no céu para pessoas que não quiseram ter um compromisso com Deus. E essa é a palavra que muitos de nós aqui, ainda aqui hoje, sente muito medo quando ouve. É compromisso. Se eu te chamo para ir na igreja, tudo bem. Se eu te chamo para jogar bola, quando a gente vai jogar, tudo bem. Se eu te chamo para comer, tudo bem. E se alguém te chama para ter compromisso com Deus, não quero compromisso. Sabe o que eu percebi? É muito ruim quando você está andando na rua, às vezes, e alguém para e te faz um convite, não é? Eu não sei você, eu não quero ser convidado na rua. A Tainá estava me falando que às vezes param para ela, para oferecer perfume para ela, sabe? Com a sacolinha, assim. E ela falou, nossa, eu tenho alergia, e aquele cheiro fica em mim. É muito ruim, seja qualquer coisa, eu não quero ser parado na rua. Mas tem algumas coisas que são piores do que outras. Sabe qual é a pior coisa que alguém pode convidar? É para ir para a igreja, fala a verdade. É o pior convite. Não na nossa mente, obviamente, mas na mente das pessoas. Talvez é o pior convite. Me convida para qualquer coisa. Me convida para ir no bar, bebê. Me convida para ir, eu não sei, num campo de concentração, mas não me convida para a igreja. Não me convida. Não me convida. É assim que infelizmente as pessoas pensam hoje em dia. E eu quero que a gente entenda algo, porque ouvindo isso é fácil se desanimar em muitas situações. Mas qual é o ponto? Por que as pessoas não vão na igreja quando você convida? Por que as pessoas que vêm na igreja, elas não querem estudar a Bíblia quando você chama? E por que quando a pessoa que estuda a Bíblia, quando você chama ela a se arrepender, ela não se arrepende? Por quê? Versículo 16. Aquele que dá ouvidos a vocês está me dando ouvidos. Aquele que os rejeita está me rejeitando. Mas aquele que me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Rejeitar a Bíblia é rejeitar a Deus. Eu paro para pensar, na maioria das pessoas hoje, isso era a minha própria vida, antes de ser discípulo. Na quantidade de pessoas que vão na igreja e não leem a Bíblia. É uma realidade triste. E das pessoas que leem a Bíblia, a quantidade de pessoas que não praticam a Bíblia. E das pessoas que praticam a Bíblia, a quantidade de pessoas que não chamam outras a praticar. Com isso, você selecionou talvez a maioria das pessoas já, infelizmente. E qual é a conclusão que isso me leva a chegar, depois de tudo que a gente estudou já hoje? Que a maioria das pessoas simplesmente não acredita na Bíblia. É a minha convicção pessoal. Você pode se dizer acreditar na Bíblia, mas você lê a Bíblia. Se você lê a Bíblia e se diz acreditar na Bíblia, você tem praticado a Bíblia na sua vida? Se você tem praticado, tudo bem, você pode até praticar, mas tem chamado outras pessoas a praticar com você também. Porque é isso que a gente faz. Isso não faz a gente melhor do que ninguém, isso faz a gente ser trabalhador. Isso é ser um trabalhador. E quando você chama as pessoas a serem trabalhadores como você tem que entender que a maioria não está aberta. Mas a Bíblia fala que o nosso trabalho sempre vai ser recompensado. Gálatas 6:9. Se a gente não se desanimar. Amém. Então, quando você encontra pessoas fechadas, em vez de ficar desanimado, fica mais animado. Fica indignado. Porque as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Vamos lá, filho. Você entende o quão terrível é isso? O quão frustrante é isso para Deus? Ele fez a palavra dele. Profetas, pessoas morreram pela Bíblia. E hoje você tem acesso à Bíblia, está no seu celular,
Está em qualquer lugar. E mesmo assim, talvez você hoje não queira ler, não queira estudar, como muitas outras pessoas no mundo. E o meu desafio para você é, seja aberto. Estuda a Bíblia com quem te convidar aqui hoje. Alguém vai te convidar. Estuda a Bíblia. Porque entenda isso. Rejeitar, estudar a Bíblia. Rejeitar a Bíblia é rejeitar a Deus. Para nós, por mais que a maioria esteja fechada, ainda tem muita gente aberta. Muita gente. Pensa isso. Eu estava perguntando para a Tainá, quantos alunos tem na Universidade de São Judas no noturno? Ela me falou uns 4 mil, talvez. Só no noturno. Imagina que 1% dos 4 mil estejam abertos hoje. Seriam 40 discípulos na São Judas. Não ia ser incrível? Sim. 1%. Considerando que 99% das pessoas estão fechadas. Se tem 1% aberto, tem muita gente aberta já. Amém. Pensa na USP, 50 mil pessoas só aqui no Butantã. 1%, 500 pessoas. Imagina o ministério da USP com 500 discípulos. Bom. É muita gente. Por mais que a maioria está fechada. Imagina a Vila Olímpia. Eu perguntei para a Thaís, que trabalha lá, que fica no Ministério das Crianças. Ela disse, sei lá, tem mais de 100 mil pessoas que trabalham na Vila Olímpia. Imagina 1% de 100 mil. 1.000 discípulos na Vila Olímpia. Imagina que incrível seria. 1.000 trabalhadores. Imagina no Butantã, imagina em São Paulo, Grande São Paulo, 21 milhões de pessoas. Imagina uma igreja aqui em São Paulo, de discípulos, de trabalhadores. Porque qual é a nossa visão de igrejas hoje em dia? Não é um lugar que todos trabalham. É um lugar que 10% das pessoas trabalham. 10% das pessoas fazem todo o trabalho. As outras 90% das pessoas assistem. Essa é a realidade. Mas no reino de Deus não pode ser assim. Amém. No reino de Deus não é assim. 100% dos discípulos são trabalhadores. E 100% dos discípulos fazem 100% do trabalho. Amém. Cada discípulo é um trabalhador, tem que ser um trabalhador. E se você não tem trabalhado a Deus, eu quero te chamar hoje a se arrepender e a ser um trabalhador. Eu quero dar um desafio pra gente. É o título da aula de hoje, não é? O desafio do trabalhador. Qual é o desafio do trabalhador? Trabalhar para Deus. A gente tem mais de 80 discípulos na região oeste. E eu me perguntei, se 100% dos discípulos fazem 100% do trabalho, por que a gente não tem mais de 80 pessoas estudando a Bíblia agora? Por quê? Porque nem todos nós temos trabalhado. Essa é a realidade. Eu acho que nem todos nós aqui temos tido a convicção de ter o evangelismo como um estilo de vida. Como aquilo que você é, não o que você faz. Como um dos maiores bens, se não o maior bem que a gente pode fazer para a humanidade, que é levar o conhecimento de Jesus Cristo. E as pessoas estão abertas, não só abertas, elas estão sedentas. A gente precisa estar sedento para trabalhar para Deus. O meu desafio é esse. Que cada discípulo de Jesus nessa sala, ou cada um que queira viver comum, lute ao longo dessa semana para liderar pessoalmente, ajudar pessoalmente uma pessoa. Uma pessoa. Esse é o desafio do trabalhador. Isso é ser um trabalhador. E pensa quantas pessoas a gente é capaz de ajudar se cada um de nós simplesmente toma a decisão de trabalhar para Deus. Esse é o nosso sonho, família. Por que chegar em 100? Eu tenho fé que a gente vai chegar. Amém. Eu tenho fé, porque nós estamos fazendo discípulos. Isso não é uma igreja religiosa. Não é uma igreja que você sente e assiste. Se é isso que você está buscando, tem muitas por aí. É só ir lá. Se você quer buscar uma vida de compromisso, que é o que Deus espera de você, uma vida que agrada a Deus, uma vida empenhada em ajudar outras pessoas, é isso que a gente quer fazer aqui. Amém. Então vamos fazer! Muito bom. Sem desculpas. Cada um de nós precisa ajudar os outros. Cada um de nós precisa estar envolvido com uma pessoa, pelo menos, para ajudar, para amar, como Jesus fez. Terceiro e último ponto. Lucas 10, 17. Vamos lá, irmão.
Então, todo trabalho tem a sua recompensa, não é mesmo? Lucas 10, 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu dei autoridade para pisarem sobre as cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Amém. Terceiro e último ponto. A alegria de um trabalhador. Versículo 23. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não ouviram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Todo trabalho duro tem a sua recompensa. Depois que você trabalha duro, é muito bom. Você se sente bem por ter feito o seu trabalho. Mas a alegria de um discípulo, ainda que seja muito realizador o trabalho que a gente faz, muito gratificante, ver alguém sendo transformado pela Bíblia como nós mesmos fomos um dia. Essa não é a nossa principal alegria. Claro, quando alguém se batiza, é algo fantástico. Quando você ouve lá sobre a igreja em Nova Delhi, com mais de 140 pessoas sendo batizadas, a gente fica muito alegre com isso. Mas a nossa alegria, ela não vem com o trabalho. A nossa maior alegria, ela vem antes do trabalho. A nossa alegria, como diz Jesus aqui, não tem que ser pelos milagres. Isso, infelizmente, é o que a maioria das pessoas procuram quando elas buscam a Deus. É o que eu posso receber de Deus. A gente pode ser assim também, com os milagres, com os batismos. Né? Eu mereço, eu quero, eu preciso que o meu trabalho dê fruto, dê certo. Mas Jesus diz aqui que a nossa alegria, ela vem de Deus. Amém. A nossa alegria, ela é além dos milagres, é também pelos milagres. Mas a nossa alegria é poder ver o que reis e profetas desejaram ver, que é essa sala. É o reino de Deus. A nossa alegria é porque o nosso nome está escrito nos céus. Está escrito nos céus. A nossa recompensa é a graça de Deus. Eu queria terminar em Romanos 6, 23. Vamos lá, irmão. Muito bom, Pedro. 6, 23. Diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O salário é aquilo que você trabalhou. Não é a recompensa do seu trabalho, esse é o salário. Não é um presente. Você trabalhou bem. Mesmo de tudo que a gente faz, mesmo depois de vir na igreja, mesmo depois de servir na igreja, mesmo depois de ter compromisso, o que a gente merece? A morte. A gente merece ir para o inferno, mesmo assim. É o que a gente merece. Não tem ninguém na face da terra que mereça estar nos céus um dia com Deus. Então não é o nosso salário, não é o que a gente merece. Mas aqui diz que o dom gratuito, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Os céus é a recompensa. E quanto mais a gente pensa nos céus, mais alegre a gente fica. Talvez sua semana foi difícil. Ótimo, pensa nos céus. Pensa nos céus. Então, como trabalhador, qual é a nossa mentalidade quando você tem um dia difícil de trabalho? Nossa, vou ter que engolir essa, mas pelo menos no final do mês caiu meu salário, não é? Então, quando eu trabalhei, às vezes eu pensava assim, honestamente. Eu estava trabalhando e estudando no ano passado. E às vezes era um dia difícil. Minha chefe chegava: você não fez para hoje? Mas você não pediu para hoje. Faz hoje. Tá bom, pelo menos no fim do mês tem meu salário. Não é assim que a gente pensa? E muitas vezes a gente pode ficar ingrato como discípulos. Por quê? Porque a nossa alegria não está nos céus. A gente espera uma recompensa imediata. Eu tenho que namorar, eu tenho que liderar, eu tenho que crescer, eu tenho que dar fruto. A nossa alegria tem que estar nos céus.
precisa estar nos céus. Por quê? Não necessariamente no final do mês você vai ter um salário. E se você tivesse que ter um salário, deveria ser um inferno, que é o que você merece, e eu também. Uau. Esse deveria ser o nosso salário. Mas aqui a graça de Deus é algo incrível. E é o que motiva o nosso trabalho. A gente está trabalhando não pelo final do mês. A gente está trabalhando pelo final da nossa vida. Cada um de nós vai morrer um dia. Mas pensa isso. O dia em que a gente estiver nos céus com Deus. Por isso estudar a Bíblia. Por isso ter compromisso aqui agora. Porque a gente quer estar um dia nos céus. É isso que importa. Se você morrer hoje, importa o seu salário, importa a sua conta bancária, importa o seu diploma, o seu curso. Nada disso importa. Só importa estar no céu um dia com Deus. É o que eu quero. É ter esse casamento com Deus. E a vida cristã é isso. É como um casamento. Então, eu lembro de trabalhar meses e meses. Eu trabalhava pensando no meu salário. Mas não só pensando no meu salário. Eu trabalhava pensando no casamento. Por quê? Porque tudo que eu ganhei foi pro casamento. É caro. Tudo. Por isso minhas meias estão horríveis. Meias furadas. Porque tudo foi pro casamento. Foi para essa pessoa. Mas valeu a pena? Valeu. Eu lembro de trabalhar dia após dia, mês após mês, porque eu pensava no dia do casamento. Eu pensava, nossa, vai valer a pena. Eu tô tão animado. Eu não me arrependo de nenhuma das horas de trabalho duro, de suor, ouvindo bronca do chefe. Eu não me arrependo. Por quê? Porque o dia em que eu vi a Bia vindo de branco foi... valeu a pena. Depois de ter tido um casamento puro para Deus, um namoro puro, depois de ter um noivado puro, de ter esperado o tempo de Deus, de ter feito as coisas como a Bíblia ensina, valeu a pena. Esse dia valeu todo o trabalho. Mas essa é a cena que a gente tem que imaginar como discípulos. Todo o trabalho duro, todas as horas, todos os dias de suor, vão valer a pena. Quando a gente simplesmente poder entrar nos céus e ver a glória de Deus. Ver Deus. Ver Jesus Cristo. Saber que não vai ter dor mais, não vai ter morte, não vai ter pecado. Essa é a nossa alegria, irmãos. É por esse dia que a gente está trabalhando. É por esse dia. É para um dia poder estar nos céus com nosso Deus. Amém. Eu queria que a gente tivesse isso em mente hoje. Que o desafio do trabalhador é esse. É entender que, sim, a gente tem que orar. Mas não orar para ter pessoas abertas, porque tem muitas pessoas abertas já. Ora para que os discípulos estejam abertos. Amém. Ore pelos discípulos do seu bate-papo. Ora pelas pessoas que você discipula. O importante é trabalhar. E a gente sabe que muitas pessoas elas não querem ouvir a Deus. Elas querem rejeitar a Deus. Mas quando isso acontece, a gente trabalha mais duro. E lembra da alegria do trabalhador. A alegria é um dia estar nos céus com o nosso Deus. É o que eu quero. É o que cada um de nós quer. E essa é a recompensa do trabalhador. Essa é a alegria do trabalhador. Amém. Então eu quero chamar cada um de nós essa semana a trabalhar duro para o nosso Deus. Porque Ele sim merece o nosso trabalho. E para Ele